ao seu povo para acerto. Uma chamada de Deus para o seu povo, para acertar, conversar algumas coisas. Uma chamada para uma audiência com Deus. É isso que a gente vai pensar nesse versículo aqui. Todos nós, quando chegamos aqui, a ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. O tempo dos milagres passou. Acabaram-se os milagres. O tempo do milagre passou com Elias, findou com Elias, os profetas Elias e Eliseu. O cativeiro babilônico era uma lembrança amarga. Uma lembrança amarga. As reformas efetuadas por Neemias já estavam caindo no esquecimento. Como não sabem, ele e Neemias foram dois homens usados por Deus. Esses dois homens foram responsáveis por um avivamento. Um avivamento chamado por Esdras e Neemias. Quando Esdras convoca o povo para a praça e somente lia a palavra de Deus. Somente lia. E aquele povo ficava até hora, meio-dia, passava do meio-dia em pé, ouvindo a leitura da palavra de Deus. Então foi um momento de avivamento. E esse momento passou. As assembleias, as cerimônias, a rotina, tudo que existia no santuário apenas era rotina, cansaço, enfado, mas não tinha nenhum entusiasmo. No culto não havia entusiasmo. Deixaram. Ficou, o fervor passou. Agora, seu fervor, apenas cerimônias religiosas sem fervor. Sem fervor. Era um tempo de indiferença espiritual, sonolência espiritual. Tanto a liderança, vejam só o perigo, tanto a liderança como o povo vivia num sistema de apatia, indiferença, uma inércia. Não sentiam mais nada, apenas cerimônias ritualistas, só isso que eles tinham. E neste ambiente tão indiferente ao de alguns anos atrás, agora, meus prezados irmãos, entra a mensagem através de Malaquias. Deus usa Malaquias, e eu vou dizer uma coisa, meus prezados irmãos: a mensagem de Malaquias é uma mensagem atualizadíssima para a igreja do Senhor nos nossos dias. Encontramos aqui uma mensagem bem atual para a igreja do Senhor nos nossos dias. Inicialmente nós vemos aqui a palavra, peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. O mensageiro aqui é Malaquias. Ministério de Malaquias. A palavra Malaquias significa mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus. Por isso, alguns estudiosos acham que Malaquias era um pseudônimo e não era um nome, Muito bem, outros homens defenderam a tese, como Orígenes, defendeu a tese que Malaquias era um anjo de Deus. Era um anjo de Deus. E trazendo a mensagem de Deus para o povo. Já Jerônimo e Calvino
falaram que Malaquias era um pseudônimo de Esdras. Entretanto, pela Bíblia, firmado na Bíblia, Malaquias não é pseudônimo de ninguém, é o nome do profeta. Malaquias não é pseudônimo, é o nome de um profeta. Nós temos outros nomes na Bíblia, outros profetas na Bíblia, Obadias, Abacuque, que também não menciona na Bíblia a sua genealogia. Não descreve a Bíblia sobre sua genealogia. Pelo ministério de Malaquias, o tempo a que o profeta, o mensageiro é Malaquias, o tempo. Alguns falam que Malaquias foi antes de Esdras, antes de ele. Outros colocam no período de ausência de Neemias. Muito bem, os mesmos problemas que Neemias enfrentou estava sendo agora oferecido e vivendo, Malaquias vivendo nesses dias aqui. Os mesmos problemas. Problema que quando ele saiu da Pérsia e foi para lá, qual era o problema que existia? Corrupção no sacerdócio, sacerdote corrompido, isso que ele encontrou, retenção dos dízimos, casamento misto. Então, pela Bíblia aqui, e pesquisando, a gente chega a uma conclusão, que Malaquias profetizou depois do período de Neemias. No tempo de Malaquias, o templo já havia sido reconstruído. O culto, entretanto, estava sendo oferecido com desleixo, sem aquela espiritualidade, como uma coisa morta. É o que estava acontecendo. O sacerdócio numa profunda indiferença. Irmão, que tragédia. E eu pergunto a você, meu irmão, você que está talvez nos acompanhando pela internet, será que isso não está acontecendo hoje? Será que esse estado de indiferença não está acontecendo hoje no arraial evangélico? Então nós não temos liturgia, muita liturgia, mas o povo está apático. Espiritualmente falando, o povo está vivendo uma grande descrença. Há um hino que a gente canta na harpa cristã, como é bom do tempo primitivo, lembra? Como é bom a gente lembrar do início da igreja e até esta igreja. E quantas igrejas que o início delas foram um início tão maravilhoso, tão marcante a presença e a ação do Espírito Santo. Só que com o passar do tempo, a liderança não teve aquele cuidado de permanecer vigiando e manter. Eu vim para a igreja domingo e conversei com a minha esposa, e depois cheguei e falei com o pastor Edemorte. O nosso culto aqui de ceia, tem um momento, o domingo pela manhã, da ceia, que é uma festa, um banquete espiritual aqui para nós. E me reportei, lembrei, sabe de quem? De nós, homens de Deus, que tive o privilégio de trabalhar com eles e ver o início desse trabalho nosso aqui na igreja deles. E eu participei várias vezes. Um já não está mais entre nós, o saudoso pastor José Gomes, em Caramujo. Quantas e quantas vezes, quantos domingos de ceia eu participei ali com ele, num banquete, numa festa, com José Gomes ali. Gente, muito bom. E quando chegava, quando os irmãos ficavam alegres, e quando encontrava no centro de Niterói ou em outro lugar, era aquela conversa.
passados os anos, a saúde não está muito bem de saúde e não cuidou muito, e hoje já não é mais aquela reunião de alguns anos atrás, de 25 anos atrás, não é mais. Eu falei com o pastor Demóstenes, veja aqui a nossa igreja, que lindo. Então, nós, como líderes, os pastores, precisamos pedir ao Senhor para ficar na vigilância, para que esse nível espiritual não venha a cair, para que cada reunião que a gente vem aqui na ceia, ou nas reuniões normais da nossa igreja, que ninguém venha para cá, eu vou para mais um culto. Não venha para cá assim. Não vem. Então, tendo esse cuidado de orientar os irmãos, você não vem para cá para mais um culto. Não. Você venha para cá. Eu vou para a casa do meu Deus. Eu vou adorar o meu Deus. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Vem com esse desejo, com esse entusiasmo de ouvir a palavra de Deus. É isso, meus irmãos, isso existiu nos dias de Neemias, mas aquilo foi esfriando, paulatinamente, imperceptível, aquilo foi esfriando até que acabou, e agora sacerdote corrompido, retenção do dízimo, casamento misto. O culto estava sendo oferecido com desleixo. O que significa? Que gente no santuário oferecendo culto sem nenhuma reverência. E aqui a gente se pega. É por isso, queridos irmãos, que na festa da nossa igreja eu fico preocupado. Não é pecado cultuar, festa, aniversário, não é pecado não. O que eu quero é que nessas reuniões haja reverência. Haja uma reverência aqui de tal maneira que Jesus pode, nesses cultos, batizar com o Espírito Santo e usar em dons de língua e os dons espirituais e conversões de almas. Mas o principal é a reverência, é você estar aqui ligado com o céu. É mais um culto que eu vou dizer, acaba com isso. Porque eu sempre digo aqui aos irmãos que em cada culto Deus tem uma coisa nova para nós. Deus não é Deus de coisas velhas. Eis que faço novas todas as coisas. Deus não guarda almoço para janta. Cada reunião que você chega, Deus tem uma comidinha nova, fresca. E não mais um Deus que conhece a nossa necessidade. Ele conhece a nossa necessidade. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Então, Malaquias veio logo depois de Neemias por algumas razões. Três razões nos levam a dizer porque Malaquias vem depois de Neemias. Primeiro, o estado espiritual de decadência é incompatível com a liderança. O que eu quero dizer com isso aqui? O estado espiritual era incompatível, de decadência, incompatível com a liderança espiritual. O que significa isso? Atenção, nossos queridos obreiros, sabe o que significa isso? Que a decadência dele, do povo, nós seremos responsáveis. O que tem de gente aí que quer ser pastor, quer ser obreiro, quer ser isso, e se aqui não é consagrado, vai para outra igreja é consagrado, mas sem lastro, sem raízes, sem profundidade, porque a igreja vai esperar da gente. E se aqui no santuário houver decadência espiritual, nós somos culpados. É forte a palavra? A decadência espiritual nos dias de Malaquias era uma deterioração que surgiu, a influência de Neemias apagou, foi apagada. Havia
sinceridade. Culto sem sinceridade. Não pensou? Culto aqui, sem pessoa sincera. Está aqui no culto, cantando, e com o pensamento lá fora, tantas coisas, que é isso? Aqui, quando chegar aqui, tem que esquecer os problemas, porque Deus só vai resolver os problemas se nós esquecermos os problemas e entregarmos nas mãos de Deus para que Ele venha resolver. É com sinceridade. Muito bem, esse é o primeiro estado. Primeira razão. A segunda razão, no tempo de Neemias, a infidelidade não era generalizada. No tempo de Neemias, nem do sacerdote e nem do povo, mas no tempo de Malaquias, sim. No tempo de Malaquias, sim. E a terceira razão, porque Malaquias vem depois de ele, Neemias, é que nem Neemias faz referência a Malaquias e nem Malaquias faz referência a Neemias. Ministério de Malaquias, a palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. O estilo de Malaquias, meus pesados irmãos, é um conceito que ele traz de aliança com Israel, aliança. Deus se chama Pai, Ele como Pai chama seus filhos para um acerto. Ele está tratando com seus filhos, com Israel como filho. Mantenha sua Bíblia aberta em Malaquias capítulo 1 e leia o versículo 6. É Deus chamando seus filhos, tratando com Israel como se fosse pai e eles filho. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Está vendo? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Você está vendo? Isso é Deus chamando, filho pessoal. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Uma outra ideia para você ver como Deus está tratando Israel como filho e ele se colocando como um pai. Capítulo 3 de Malaquias e o versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, meus prezados irmãos, este estilo de Neemias, de Malaquias, como servo trazendo uma mensagem e de conserto, de aliança, porque, queridos irmãos, creio que Deus está nos falando esta noite, é questão de muita honra para Deus, em cada reunião, Ele alegrar os seus filhos. É questão de honra para Deus, numa reunião onde os seus filhos se reúnem para cultuá-lo. Deus quer alegrar, Deus quer abençoar, Deus quer derramar seu poder, Deus quer fazer maravilha e milagre. Porque atenção, Deus não mudou não. Em cada reunião Deus tem prazer em fazer assim. E por que Ele não faz? Que não está vendo sinceridade. Quantas pessoas estão nos nossos cultos? Coração dividido. Outros estão no nosso culto, em vez de estar se ligando com o Senhor, guardam tristezas, mágoas, recordações trágicas, e não fala com A, não fala com B. Irmãos, o nosso Deus, o pastor não está vendo nada disso, não sabe, mas o dono da igreja conhece o nosso interior, ele está vendo tudinho, meu Senhor. Ele vê tudo, ele vê tudo, ele vê tudo. E aqui Malaquias chama para um confronto poderoso, como se Deus estivesse chamando o seu povo para diante
único, não. É aqui o versículo 3, 4, até o versículo 5. Como se Deus é o juiz e o povo está diante do tribunal. Sim, há 3 experiências nesta reunião aqui para o servo de Deus: afirmação, interrogação e refutação. Esse tipo, irmão, de reunião, de afirmação, interrogação e refutação, aqui no livro de Malaquias, ele é encontrado 8 vezes. 8 vezes. Malaquias, pelos estudiosos da Bíblia, é considerado o mais argumentativo livro do Antigo Testamento. Então, como introdução, agora olhemos a mensagem do Senhor. Vamos olhar a mensagem solene de Deus, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. A natureza da mensagem, a mensagem solene de Deus, e ela vem solene, mas vem como um peso. A primeira palavra do versículo: peso. A mensagem de Malaquias é recebida como uma sentença, um fardo e um peso. Não é uma mensagem consoladora, não é peso, não é uma mensagem consoladora, mas de profundo confronto e censura. É assim que é. Não é uma mensagem que agrade aos nossos ouvidos. Não é uma mensagem para massagear o nosso ego. Não. É uma mensagem sem paladar, sem azeite, e não é uma mensagem fácil de se ouvir. Não é uma mensagem. E aqui nós estamos diante de uma situação tão realista, e eu coloco até nossa igreja aqui como isso, das nossas deficiências de nossa espiritualidade. Nós precisamos ouvir o que Deus quer falar para nós. Hoje o povo se reúne, o pregador hoje, ele vem, ele prega de acordo com o auditório, não é de acordo com Deus. Nós precisamos reunir, porque é Deus que conhece a necessidade dos irmãos, é Deus que conhece a necessidade da igreja, e devemos estar aqui para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar de acordo com a nossa necessidade. Deus vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Não é o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. É assim que Deus está fazendo conosco. Um grande homem de Deus, Calvino, sabe o que foi que ele falou? O púlpito. Veja a responsabilidade. Veja como esse homem considerava o púlpito da igreja. Ele diz: o púlpito da igreja é o trono a partir do qual Deus governa o seu povo com a sua palavra. Você lembra de Calvino? É o trono onde Deus governa o seu povo através da sua palavra. Você está vendo, meu querido irmão, meus queridos obreiros, vocês estão vendo a responsabilidade do púlpito? Púlpito não é lugar de gracejo, púlpito não é lugar de piada, púlpito é lugar de muita seriedade. Púlpito é um trono que daqui Deus vai trazer palavra, governo para o seu povo, não através do pregador. Ele vai ser um instrumento da sua palavra, da sua palavra. Muito bem, meus pesados irmãos, nós não estamos vivendo isso no dia de hoje. Formalismo, descrença. Nós vemos, queridos irmãos, muito nossas duas coisas estão prejudicando: formalismo e descrença. Já não se ouve mais nos púlpitos a necessidade do arrependimento. Não se fala. Não se ouve mais nos púlpitos das igrejas que Jesus vai voltar.
para buscar e arrebatar a sua igreja. O Senhor, não se ouve mais aquela, trazer o povo para uma reflexão sobre a mensagem da cruz. O Senhor ouve hoje. Estamos vendo dias onde o Criador está ficando no lugar de empregado da criatura. A criatura está determinando, o Criador tem que fazer. Eu ordeno. Irmão, veja a que ponto chegou o nosso dia. Eu ordeno coisa nenhuma, eu não podemos fazer. Irmão, isso é querer fazer Deus de nosso empregado. Eu ordeno. Agora veja a autoridade da palavra aqui, na primeira linha do versículo 1. Palavra do Senhor. A autoridade do Senhor, da palavra, é do Senhor. É uma mensagem pronunciada pelo Senhor. A mensagem não é criada pelo profeta, mas apenas é transmitida por ele. Não é o pregador que cria a mensagem, ele é o transmissor da mensagem. A mensagem vem de Deus, a mensagem vem do céu, a mensagem que vai fazer a igreja sair, retornar aos seus lares, alimentados, fortalecidos. É a mensagem que vem do céu, de Deus, para o povo, para a igreja. Esta é a mensagem, porque a minha mensagem, eu não tenho mensagem. As minhas palavras não irão comovê-lo, as minhas palavras não irão fazer você refletir e mudar, as minhas palavras não irão levá-los ao arrependimento. Mas Deus sim, o Espírito Santo sim. Então a mensagem vem, a autoridade da mensagem é de Deus, é uma mensagem divina. Israel se julgava superior às nações, mas não aceitou quando Deus trouxe o julgamento sobre eles. Israel não aceitou. O instrumento da mensagem, o profeta Malaquias. Há uma sentença que vem para o povo através do profeta Malaquias. Deus levanta homens para pregar a sua palavra, o que eles querem, o que eles não querem pregar, mas tem que pregar o que Deus quer que fale. Não é o que o povo quer ouvir, não, mas o que Deus ordena falar. Há muitos anos, uma experiência de um pastor que foi convidado para um estudo bíblico numa igreja nova. E ele orou, pediu a Deus direção para levar uma palavra àquela igreja. E Deus colocou no coração daquele irmão falar sobre a Trindade. Aí ele começou a pensar: a Trindade é um assunto cansativo, é um assunto que não desperta euforia no povo, não leva o povo para dar glória a Deus, não leva o povo para dar aleluia, é que leva muito da razão, pensar muito. Então ele optou o seguinte: não entregou a mensagem sobre a Trindade, entregou a mensagem para o povo ficar alegre, né? Todo o povo alegre, glorificando, dando glória a Deus, aleluia. Pouco tempo depois, era uma igreja nova, os testemunhos de Jeová passaram ali e fizeram uma festa. Vários crentes foram arrastados por esta heresia demoníaca das testemunhas de Jeová. Ele vai responder diante de Deus. Ele vai responder diante de Deus. Ele levou aquilo que o povo queria ouvir, mas não era aquilo que Deus queria falar para o povo. Era sobre a Trindade. A mensagem, queridos irmãos, igrejas do Senhor aqui em Mutuá e crentes de outras igrejas estão nos assistindo, a mensagem de Deus não tem o propósito de agradar os ouvintes, mas de salvá-los. Esse é o propósito da mensagem de Deus para nós. Muito bem, vamos aqui ao versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor. O amor de Deus é um amor declarado. Deus está declarando seu amor.
O amor de Deus por seu povo é um amor deliberado. Ele deliberou. O amor de Deus declarado. E é um amor deliberado. Ele é um amor deliberado. Ele é imutável. 3, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. O amor de Deus é um amor deliberado. É um amor deliberado. Agora ouçam. Deus nos amou, meus queridos irmãos, não por causa das virtudes que viu em nós. Estão entendendo? Deus nos amou não por causa das virtudes que viu em nós. A causa do amor de Deus está nele mesmo e não em nós, e nem em nós. Deus escolheu Israel porque era maior, não era porque era maior a melhor nação. Lembre-se em São João capítulo 15 e o versículo 16: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi eu que escolhi a vós. O amor de Deus é um amor deliberado. Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Deus não nos elegeu porque previu que íamos crer nele. A fé não é a causa da eleição, mas a consequência. Deus não nos amou porque viu em nós boas obras. Fomos eleitos para boas obras, mas Ele não viu em nós boas obras. Ele nos escolheu, nos elegeu para praticarmos as boas obras. Ele não viu boas obras em nós. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade. Ele não viu em nós santidade. Deus nos escolheu para a santidade. Para a santidade. E não por causa da santidade, porque não tinha nenhuma. Ele nos escolheu para a santidade. Deus nos escolheu não porque viu em nós obediência, mas Ele nos escolheu para sermos obedientes. Para a obediência. O amor de Deus para conosco, para com o seu povo, é um amor paciente. É um amor paciente. Deus amou Jacó, mas escute, olhem para Jacó. Ele foi um homem enganador. Ele enganou seu irmão, mentiu para seu pai. Muitas vezes, meus queridos irmãos, o povo de Deus voltou-se contra ele, provocou a ira de Deus, mas Deus nunca desamparou o seu povo, nunca. Sempre tratou como o pai trata o filho. Semelhantemente, Deus é para conosco, Ele trata conosco da mesma maneira. Ele é paciente para conosco hoje. Imaginai se Deus não fosse paciente conosco. Imaginai. O que seria de nós se Deus não fosse paciente conosco? O que seria de nós, meus prezados irmãos? Então, mesmo nos diz o escritor da epístola, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Deus. Muito bem. Israel afastou-se de Deus. Eu vos amei, versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor. Eu vos amei, eu vos tenho amado. O amor de Deus nunca cessou pelo seu povo, nunca. Eu vos tenho amado. E nos diz o apóstolo São Paulo, escrevendo a Epístola aos Romanos, no capítulo 5 e versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor questionado. Eu vos amei. Agora, olha o questionamento do amor de Deus no versículo 2. Mas vós dizeis, em que nos amaste?
Aqui a gente vai ficar um tempinho, poder ficar aqui uma noite, voltar semana que vem. Somente isso aqui: o questionamento do amor de Deus, a insensibilidade ao amor de Deus. Ele pode parar um pouquinho e olhar isso aqui: insensibilidade. E hoje, meus irmãos, quanta gente insensível ao amor de Deus para com essas pessoas. E sabe, isso vai, insensibilidade ao amor de Deus vai levar a pessoa a praticar impiedade. E escute outra coisa que vai acontecer: a insensibilidade leva o relaxamento moral e espiritual. Insensível. E aí diz o apóstolo, diz o Senhor também do apóstolo João, escrevendo lá do céu: e na vida? Ah, não, você está bom. O morto não sente nada. Quanta gente insensível nos nossos cultos. Eu não estou aqui para julgar, mas a Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Quando ele está aqui sentado, e o irmão da glória a Deus, e tem gente que está falando, não está nem um pouquinho grato ao Senhor. Queridos irmãos, o que seria de nós se o amor de Deus, se Deus fosse impaciente conosco? Vou te garantir, talvez um bom grupo de irmãos que está aqui e outros que estão me ouvindo pela internet não estariam vivos. Não estariam vivos. É Deus. E somos insensíveis ao amor de Deus. E escute, essa insensibilidade vem como resultado de deixar ouvir a palavra de Deus. Deixar de ouvir a palavra de Deus. Aqui eles foram disciplinados, mas ao ser disciplinados, eles não viram nisso o amor de Deus. Não viram. E o amor de Deus é colocado aqui em dúvida. Versículo 2: em que nos amamos. Colocado aqui em dúvida. Insensibilidade. Guarde este pensamento que eu vou deixar com os irmãos. O pecado sempre encontrará uma porta aberta onde o amor de Deus é colocado em dúvida. Obrigado. Muito obrigado. Vou repetir. O pecado sempre encontrará uma porta aberta onde o amor de Deus é colocado em dúvida. Se Deus te amou, se você sabe que Deus te amou, por que ser insensível a Ele? Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós, em que nos amaste? Se o Senhor nos amou, por quê? Por que eu estou perdendo meu emprego? Por que eu perdi meu esposo? Por que eu perdi minha esposa? O Senhor nos amou? Por que eu perdi minha mãe? Por que eu perdi meu pai? O Senhor nos amou? Por que uma tragédia vem se abatendo na minha família? O Senhor nos amou? Cadê o amor de Deus? Colocando em dúvida o amor de Deus para conosco. Irmãos, Deus não nos abandona. 3 homens, por serem fiéis ao Senhor, foram lançados na fornalha. Parecia que não, que estavam abandonados, mas lançados na fornalha. O Deus, que seu amor é indescritível, estava passeando com ele na fornalha.
passeando com ele na fornalha. Deus não abandona não, irmão. Deus não nos abandona não. O amor de Deus é paciente, é um amor, meu. Ah, Deus, me ajuda nesta hora, que esta igreja, os que estão nos assistindo e ouvindo através da internet, nunca venham questionar, colocar em dúvida, não sejam insensíveis ao amor de Deus. Ao amor de Deus. Agora, uma outra coisa que eu vejo aqui, uma ingratidão em quem nos amaste, uma ingratidão ao amor de Deus, em quem nos tem amado. Meus irmãos, a ingratidão fecha os olhos, a ingratidão tapa os olhos, é uma venda que coloca nos olhos a benevolência recebida de Deus. A ingratidão nos conduz a não sermos gratos à benevolência, ao amor de Deus para conosco. É mulher. E quantas vezes nós também falamos, se Deus me ama, por que eu estou sofrendo tanto? Se Deus me ama, olha, por que eu estou passando por essa prova? Vamos mais adiante. É o amor, versículo 2. É o amor demonstrado. O amor de Deus é um amor questionado, é um amor demonstrado pela escolha dele. Versículo 2. Eu vos amei, eu escolhi vocês, eu vos amei. A escolha soberana, é Deus que escolhe. Ele é soberano, ele escolheu Jacó, escolheu Israel. Lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. Vamos ler. Deuteronômio 10 e 15. Diz assim a palavra de Deus: tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê, tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, descendente deles. Meus queridos irmãos, é um amor soberano. Vamos lá para frente para dizer aos irmãos, é uma proteção amorosa pela escolha soberana e pela proteção amorosa que nós temos ao amor de Deus para conosco. Pela restauração milagrosa. Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Ele amou a Jacó, salvou a Jacó, abençoou Jacó. De Jacó formou o povo, libertou o povo, guiou o povo. O que foi que ele fez com o povo? Deu provisão, proteção, lei, uma terra, uma missão. Foi isso que Deus fez com Jacó. Foi o que Deus fez com Israel. O julgamento solene de Deus, versículo 3 e 4. 3 e 4 do capítulo 1. 3 e 4. E aborrecia Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar o lugar do deserto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O julgamento solene de Deus. Esaú rejeitou sua primogenitura. Esaú não deu valor às coisas espirituais. Quanta gente hoje brincando de ser crente, não valorizando a sua vida espiritual. Queridos irmãos, assim como nós precisamos, dependemos da alimentação para manter o nosso corpo físico alimentado, fortalecido,
A vida espiritual é a mesma coisa. Nós dependemos, meus pedaços irmãos, de valorizar as coisas espirituais. O que aconteceu com Esaú? Ele preferiu satisfazer seu apetite do que dar importância às coisas de Deus. As coisas de Deus. Ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Toda a história da descendência de Esaú se explica pelo sistema dele, pelos valores que eles deram às coisas espirituais. Que Deus nos guarde. Minha oração, eu quero rogar ao Senhor que está aqui conosco, que nenhum de nós venha descuidar da nossa vida espiritual. Que nenhum de nós venha deixar de dar valor às coisas espirituais. Oh, que o Senhor nos guarde. Os descendentes de Esaú, são os edomitas, seguiram o seu caminho, um caminho de tristeza. Os descendentes de Esaú se associaram à Babilônia para escravizar Israel, mas depois pagaram muito caro, muito caro, muito caro. Foram mais tarde saqueados pelos árabes, logo depois do cativeiro babilônico. Aqui no versículo 4, pelo versículo 4 de capítulo 1 de Miqueias, Malaquias, os descendentes de Esaú nunca foram restaurados. Nunca. Versículo 4. Muito bem. Agora vamos terminando, dizendo aos irmãos o seguinte, que eu encontro aqui. A grandeza universal de Deus. Versículo 5. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Deus não age apenas na vida do seu povo e na vida da sua igreja. Ele é um Deus criador do universo. Ele age em todo o mundo. Ele julga as nações. Esse é o nosso Deus. A soberania de Deus não se limita somente ao seu povo, não somente a Israel, não somente ao seu povo. Oh, meus pesados irmãos, veremos como Deus é maravilhoso em contraste com a experiência de outras nações. Vejam bem, a sentença de Deus aqui, neste versículo, ela é pesada. Peso na palavra do Senhor. Versículo 1, é pesado. Agora escute, nós precisamos escolher o peso de glória ou o peso da ira de Deus. Nós temos que escolher ou o peso de glória ou o peso da ira de Deus. O amor de Deus era benigno, e quando ele disciplina o seu povo, o viticultor castiga a vinha, podando o seu ramo para obter mais uvas. O soberano e eterno propósito de Deus é o único fundamento na terra a nosso favor. O amor de Deus pelo seu povo sempre deve ser e é para ser correspondido. A ingratidão fere a Deus, mas não apaga o amor de Deus. De pé, por favor. Não apaga o amor de Deus. O amor de Deus nem sempre é correspondido. Nem sempre é correspondido o amor de Deus. Pensa nisso, meu irmão. Será que nós estamos correspondendo ao amor de Deus? A ingratidão fere o coração de Deus. O poder do homem jamais poderá reverter a sentença de Deus. E eu termino dizendo: Deus seja glorificado na nossa vida pela nossa obediência. Então, meus irmãos, Deus não mudou, não.
gente que é novidade, coisas. Agora no mês de junho eu vi lá perto da minha casa e fiquei preocupado com os vizinhos. Aquilo não é jeito de ser crente, de ficar à noite com tanta coisa, levar 2 noites. Isso não é jeito. Agora tem que ser moderno, agora tem que ser coisa moderna, vamos modernizar. Aquilo foi para um outro tempo. Não, Deus não mudou, não. Deus não mudou. Ele quer que voltemos às coisas simples. Deus opera nas coisas simples. Deus opera, Ele está pronto para operar. Que o Senhor Jesus venha falar em nossos corações e venhamos guardar, permanecer fiel ao Senhor. Certo dia, meus irmãos, eu fui ao culto, querendo ouvir o que Deus tinha a me dizer. Até que chegou a hora da mensagem, abri bem os meus ouvidos, me sentei a receber. O pregador que Deus usou naquele dia disse uma coisa que mexeu muito comigo. Disse que apesar de tanta tecnologia, lá no céu ainda é do jeito antigo. Com Deus ainda é do jeito antigo. Tem que buscar, tem que pedir, tem que bater. Quem busca encontra, quem pede recebe. Ele não bata na porta que Deus vai lhe responder. Com Deus ainda é do jeito antigo. Tem que bater, tem que pedir, tem que buscar. Nada acontece automaticamente. Vitória de crente só tem se ele orar. Chegando em casa você fica no seu carro, abre a porta da garagem, não precisa nem descer. Enquanto desce, aciona o alarme, o sistema interage, já faz tudo por você. É conforto, é um mundo quase perfeito, é o controle de tudo ao alcance de sua mão. Mas lá no céu continua do mesmo jeito, só funciona com jejum e oração. Com Deus ainda é do jeito antigo. Tem que buscar, tem que pedir, tem que bater. Quem busca encontra, quem pede recebe. Ele não bata na porta que Deus vai lhe responder. Com Deus ainda é do jeito antigo. Tem que bater, tem que pedir, tem que buscar. Nada acontece automaticamente. Vitória de crente só tem se ele orar. Glória a Deus. É o jeito antigo com Deus, não mudou não, hein? A luz acende por um sensor de presença e o controle liga o ar e a TV. Pra quase tudo existe um meio eletrônico, principalmente pra comprar e pra vender. A internet virou amiga fiel, basta um clique pra qualquer informação. Mas quem quiser saber as coisas lá do céu, tem que ter tempo pra jejum e oração. Com Deus ainda é do jeito antigo. Tem que buscar, tem que pedir, tem que bater. Quem busca encontra, quem pede recebe. Ele não bata na porta que Deus vai lhe responder. Com Deus ainda é do jeito antigo. Tem que bater, tem que buscar. Nada acontece automaticamente. Vitória de crente só vem se ele orar. Com Deus ainda é do jeito antigo. Tem que buscar, tem que pedir, tem que bater. Quem busca encontra, quem pede recebe. Meu irmão bata na porta que Deus vai lhe responder. Com Deus ainda é do jeito antigo. Tem que bater, tem que pedir, tem que buscar. Nada acontece automaticamente. Vitória de crente só vem se ele orar. Amém. Tudo hoje é moderno. Tudo hoje é moderno. Mas o céu não é nada do modernismo, não. É a moda antiga. Você não vai estar encerrando. Eu pedi um pedido para falar. Vamos orar por aquele pedido da nossa irmã Rebeca. Então você vai apresentar. Quantos necessitam das orações? Não vai para casa pensando o que Deus falou para você esta noite. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus.
Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor tem alimentado, Senhor Deus, a tua igreja com a tua real palavra, Senhor Deus. Aqui se encontra um pedido de oração pela vida da Rebeca, Senhor. Sabemos que nada foge ao teu controle, Senhor, e cremos que o Senhor está entrando segundo a tua vontade, com a providência nesta hora, Senhor. Tu já conheces essa alma, Senhor Deus, mas a tua igreja clama para que tu sejas honrado e glorificado, e reconheço que foi o Senhor quem fez grandes coisas. Senhor Deus, despede o teu povo, Senhor Deus, a tua igreja desta casa de oração, mas não da tua presença, pois a tua presença irá com o teu povo, Senhor Deus, por onde quer que esteja, pois nós não sabemos, ó Deus, a que hora tu vais arrebatar a tua igreja. Senhor Deus, visita cada servo e cada serva nas suas petições, ó Deus. Sabemos que o teu Espírito Santo faz morada, mas nós te pedimos, ó Deus, responde cada oração esta noite, aquilo que a tua serva e teu servo, Deus, veio clamar, veio buscar. Certamente, Deus, recebeu o alimento da tua palavra para continuar a caminhada, e que toda muralha, Senhor Deus, venha a ser lançada por terra, e o teu povo continue marchando a cada dia, Senhor Deus, crendo, Senhor Deus, na tua vitória. Despede o teu povo, Senhor Deus, aqueles que irão para longe ou para perto. Despede, Senhor Deus, na tua companhia, Senhor Deus, sobre a tua proteção. Nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, pela vida do teu servo, Deus, pela vida da tua igreja, em o nome de Jesus, ó Deus, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, amanhã inicia a EBF. Vamos trazer os nossos pequenos, filhos, netos, e vizinhos também. Vamos trazer o pessoal para cá. Recebamos a bênção. E assim que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces e gloriosas promessas do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E o povo de Deus disse comigo: amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite de paz. Vamos para casa, meditando no que ouvimos nesta noite.